Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma noite de palestra aqui no Lar Dona Guiomar, no Centro Espiritualista Dona Guiomar. Força do hábito não foge de mim. Sejam bem-vindos mesmo, do coração. Só algum recadinho rápido, né? Lembrar rapidinho da questão do silêncio, por favor. Quem tiver com o celular, por favor, coloque no vibra ou no modo silencioso, para não atrapalhar a palestrante da noite. E também vamos evitar conversas paralelas, tá? Atrás de vocês ali tem um quadro de avisos. Ali ficam agora os palestrantes do mês, tá? Então, depois, quem quiser, tiver curiosidade, pode dar uma olhadinha ali. Tem outros recados também. Aproveitando também, quem não tiver no grupo de avisos do centro, depois pode procurar o Paulão ali para poder fazer adicionar vocês nos grupos lá, tá? Que toda semana, todo dia, na verdade, a gente posta algumas coisas lá e posta os palestrantes da semana. Nosso centro aqui, ele abre ao público de terça, né, hoje, e abre às quartas-feiras também. Então, às quartas-feiras, nós temos um atendimento espiritual. O centro, a gente abre as portas às 8h15, às 8h30 começa o atendimento, tá? Então, quem quiser também pode vir, tá? Não precisa marcar nada, é só chegar. Quem tiver dúvida depois também sobre os atendimentos, pode falar com os trabalhadores aqui da casa, tá bom? Bom, nós temos a nossa biblioteca aqui, quem tá crescendo cada vez mais, então fiquem à vontade, pode pegar os livros, levar para casa, não precisa marcar nada. Depois, se ler o livro, quiser trazer de volta, pode trazer, se quiser passar para frente também, não tem problema nenhum, tá bom? Nós temos algumas novidades. Nós agora estamos de uniforme novo aqui no centro, né? Perceberam que a gente está com um uniforme bem bonito. E nós temos algumas camisetas também para vender, tá? Para arrecadar fundos aqui para o centro. A camiseta custa R$60 e eu não vou me lembrar agora qual que é os tamanhos que tem disponíveis, mas vocês podem procurar a Carlinha que está ali no fundo que ela vai responder para vocês. Se eu não me engano tem uma G e 3M, né, Carlos? Disponível, tá bom? Camiseta bem bonita, tá, pessoal? Quem fica, é uma malha muito boa também. Quem quiser, depois pode dar uma olhadinha ali, tá? Bom, nós ajudamos também o pessoal do Pão Fraterno, que é um pessoal que faz doação de comida para moradores em situação de rua. E a gente só pede para quem tem aqueles potes de sorvete em casa, vazios, que possam trazer para cá, que depois a gente passa para o pessoal do Pão Fraterno. E o nosso centro também aceita doações de alimentos não perecíveis e de roupas, né, em bom estado, que a gente também assiste a algumas famílias. E já aproveitando também, quem conhecer alguma família que está em situação vulnerável, depois, por favor, procure os nossos trabalhadores, a gente vai fazer uma triagem com algumas famílias, tá? Então, nós temos alimentos, roupas, aí a gente precisa passar isso para frente. Então, é importante que vocês nos auxiliem também, indicando pessoas que realmente precisam, tá bom? Bom, então, tem alguém que é a primeira vez aqui na casa? Acho que não, né? Todo mundo já viu alguma vez. E tem alguém fazendo aniversário essa semana ou não? Também não. Então ninguém vai ganhar presente hoje. O presente é uma oração no final, tá? Para cada um. Bom, pessoal, no final da palestra, nós temos os passes, tá? Então, quem for receber o passe, só por favor aguarde nas cadeiras, que o pessoal, os trabalhadores vão chamando para colocar para dentro do passe. Depois dos passes tem o atendimento TDM. Quem for fazer, também é só voltar depois do passe, ficar na cadeira que a gente vai colocando lá para o atendimento, tudo bem? Qualquer dúvida, só chamar, só perguntar para algum trabalhador. Bom, acredito que seja isso. Antes de iniciar a palestra, eu vou ler uma mensagem aqui do livro Sinal Verde. Vou abrir aqui. Bom, abri na mensagem Apresentações. Em se vendo objeto de apresentação,
não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos, mas se você apresenta alguém, é justo lhe decline o valor sem afetação. Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Qualquer criatura que mostre necessidade de pedir-lhe um favor é um teste para sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho ao quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalha de alívio ou de amparo, ainda quando semelhante migalha não passe do sorriso de simpatia e compreensão. Que assim seja. Bom, pessoal, eu queria convidá-los agora a fechar os olhos um minutinho. Vamos pedir para a espiritualidade dessa casa que abençoe a nossa noite, que abençoe a nossa palestrante, a Mônica, que ela possa passar para a gente com o enorme conhecimento que ela tem, que a gente possa entender, levar para dentro dos nossos corações e aplicar no nosso dia a dia. Que possamos ter uma semana abençoada, que assim seja. Mônica, por favor. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro. O pessoal ali está me dizendo onde é que eu tenho que ficar. Aqui tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro, tá? Então hoje o nosso tema primeiro quero apresentar para vocês todos os trabalhadores da casa, porque vocês veem aqui a gente, tem eu aqui, tem o Guto, tem a Carla, tem a Fran, tem o Paulo, tem a Vivian, mas tem outros trabalhadores também, tem a Adriana também, temos outros trabalhadores também que colaboram para que a gente esteja aqui hoje nesse encontro, né, realizando mais esse trabalho de reflexão. Então eu acho muito bacana sempre falar a todos que fazem parte da casa, porque a gente é um grupo muito bacana, a gente é um grupo muito unido e a gente tem sempre, um grupo que tem esse propósito mesmo de se trabalhar e ajudar o próximo. Então a gente tem a Adriana, que está aqui, a gente tem a Bianca, que ela hoje não está aqui, tem a Carla, tem a Fran, que é a nossa dirigente, o Guto, que fez a apresentação, o Marcelo de Marco, que também não está aqui, mas ele vem outros dias também, tem o Paulo Coscac, que é aquele que está ali, tem a Vivian aqui, e tem eu, que sou a Mônica, mas eu me apresento como Shiva Jasmin também, porque o meu nome Shiva Jasmin é meu nome espiritual. Durante essa minha jornada aí do autoconhecimento e no meu caminho da espiritualidade, eu tenho muitos professores espirituais. Então, de um professor eu recebi o nome Shiva e sempre tudo assim que vem para mim com muito amor, com muito carinho e para me ajudar eu aceito. E Jasmin também foi a mestra Kuan-Yin. Depois de quase 3 anos eu fazendo a prática diária do Magnify Healing, um dia eu escutei a Kuan-Yin me dizendo que meu nome era Jasmin. Então eu gosto sempre de me apresentar com o nome Shiva Jasmin, que é o meu nome espiritual. Então o tema que a gente... Tá bom aqui, gente? Então o tema que a gente vai trabalhar hoje é a autossabotagem e a autoobsessão. Eu gosto de trazer esses temas
porque eu sempre quis entender de uma forma científica o que é que acontece com essa questão da espiritualidade e com essa questão também das curas, dos processos emocionais que eu passei na minha vida. Então eu fui buscando esses conhecimentos, fui buscando também esses tratamentos para eu me entender, para eu me harmonizar, para eu me equilibrar, mas eu sempre queria saber cientificamente por que é que aquilo estava acontecendo comigo e por que é que acontece. Então eu sempre digo assim que eu sempre gosto de fazer uma ponte entre a espiritualidade e o científico. Então eu busco sempre isso e eu gosto de trazer para a gente refletir. Então a autossabotagem, ela é um padrão de comportamento que a gente tem, ele é um padrão inconsciente que a gente tem, né? Que a gente tende a se prejudicar, a se boicotar. E a gente às vezes não entende, nossa, mas eu não quero me prejudicar, mas inconscientemente tem alguma coisa lá dentro de mim que faz com que eu tenha esse padrão comigo. Eu passei por isso quase uns 5 anos durante a minha vida, que eu vivia num processo de autossabotagem, de auto-boicotagem. Então, tipo assim, sou mestra nisso, porque eu vivi na carne e fui atrás para poder me curar. E eu consegui essa cura me trabalhando emocionalmente e espiritualmente. Então a gente tem que sempre buscar esse trabalho, é isso que eu entendo, o espiritual e o emocional, para poder então a gente se resolver. Então a origem dessa questão, desse padrão, desse comportamento de autossabotagem, ele vem das experiências que a gente teve no passado, na nossa infância, e essas experiências que a gente teve, geralmente dos 0 aos 7 anos, é que fica gravado. Eu sempre digo que a gente é um computador, que a gente vem para cá, a gente é um HD virgem, mas dos 0 aos 7 anos é que a gente vai instalando os programas no nosso computador interno e que vai direcionar a gente para o resto da vida. E aí a gente tem que entender esses programas que estão dentro da gente para poder a gente se resolver. Então, essa questão da autossabotagem, ela acontece exatamente por conta dessas questões que a gente passou na nossa infância, e aí a gente, à medida que a gente vai crescendo, a gente não percebe que é uma programação que a gente criou, e a gente vai alimentando cada vez mais isso, e vai trazendo esses desconfortos emocionais e vai trazendo esse comportamento cada vez mais arraigado da autossabotagem. E a autossabotagem, ela varia muito, o nível, o padrão, ela varia muito de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem uma crença, cada pessoa tem uma forma de interpretar a vida. Mas a autossabotagem está aí para todos, né? Então, os sinais de comportamento de autossabotagem, eu listei aqui alguns. Então, a gente tem a procrastinação, a gente tem a evitação, tem o perfeccionismo, que é paralisante, tem a fuga das responsabilidades, os comportamentos autodestrutivos e a dificuldade em aceitar elogios ou reconhecimentos e conquistas. E a gente também tem os sinais cognitivos de autossabotagem. Autocrítica excessiva, uma cobrança assim excessiva que a gente tem, o foco sempre ligado no negativo, então a gente tende a ter um foco assim no negativo, projeção do fracasso no futuro. Então a gente pensa no futuro, eu sempre digo, a gente tem 2 escolhas para pensar no futuro. Eu posso pensar um futuro bacana, alegre, porque eu não sei o que é que vai acontecer, então eu tenho esse poder de pensar um futuro bacana, alegre, ou um futuro triste, um futuro assim que não vai ser legal. E quem vive quem tem esse comportamento da autossabotagem, que tem essas questões que levam a esse comportamento, está sempre pensando no futuro com negatividade. E dúvidas constantes, volta lá, só para eu lembrar, dúvidas constantes sobre a capacidade pessoal. Então, eu sempre tenho dúvida se eu tenho condições de fazer aquilo ou não, se eu tenho competência. É uma dúvida constante com relação a si mesmo. Então, a autossabotagem, geralmente ela tem um início na infância, né? Quando a gente é influenciado por figuras de autoridade, que são os nossos professores, os nossos pais, que a gente vai lá, super jovem, para a escola, bem pequenininho, e tudo aquilo que a gente vai recebendo e aquelas informações, a gente vai trazendo como verdade para a gente, e a gente vai criando essas programações, né?
E quando a gente passa por experiências de trauma, rejeição, crítica excessiva, altas exigências, falta de suporte emocional, situações de violência psicológica, a gente tende a interpretar esses traumas como se fossem assim, uns eventos muito verdadeiros sobre a gente e que só faz o quê? Aumentar cada vez mais essas crenças negativas sobre a gente e que vai gerando cada vez mais esses pensamentos negativos e essas emoções baixo astral, né? Que eu gosto de chamar assim de baixo astral. Vamos lá, próximo. Então, como consequência, a gente começa a acreditar que a gente não é capaz, a gente reforça o medo da rejeição. O que é que acontece? Essa questão da rejeição. Quando a gente é muito pequeno, que acontece algumas coisas com a gente na vida da gente, que a gente é rejeitado, a gente não entende que aquilo ali aconteceu e que não tem por que aquilo ali ser uma verdade para o resto da vida da gente. Mas como a gente não tem conhecimento e a gente vai acreditando naquilo como verdade, a gente vai instalando essa programação, a gente instala no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, eu gosto de chamar também no nosso HD, essas questões da rejeição e fica instalado. E qualquer coisinha que acontece, a pessoa às vezes diz um não para a gente, já dispara na gente uma questão de rejeição muito profunda e a gente se tranca, a gente se cala, a gente não tem força para seguir, não tem alegria para viver. Então isso nos leva a desenvolver a insegurança, que vai enfraquecendo gradualmente a autoestima da gente e que vai enraizando cada vez mais na gente, de uma forma mais profunda e mais robusta, essas crenças limitantes, essas crenças negativas sobre a gente, sobre a vida e sobre tudo que é. Então ali a gente tem uns exemplos das crenças limitantes, né? E com essas crenças limitantes instaladas em nossa mente, a gente então começa a desenvolver esses comportamentos sabotadores. Porque, por exemplo, se eu tenho vergonha de mim, se eu tenho instalado em mim alguma coisa que aconteceu comigo que eu senti muito vergonha e eu não tive como me trabalhar naquela vergonha, eu tenho uma vergonha interna comigo, que eu começo a desenvolver essa vergonha comigo, e quando a gente tem vergonha, a gente não quer ser visto, a gente não quer ser olhado, a gente não quer ser elogiado, então a gente começa a se trancar para a vida e a gente começa a se boicotar. E a gente é frequência, a gente é energia. Eu gosto muito de trazer também para esse lado da física quântica. A gente é um corpo, mais adiante a gente vai ter uns slides, mas eu já quero falar aqui um pouquinho. A gente é um corpo físico que é energia e vibração de uma forma mais densa. A gente tem um corpo emocional, que é outro tipo de energia. A gente tem um corpo mental, que é um outro tipo de energia. E a gente tem um corpo espiritual. Então, a gente é um combo energético, né? E a gente, então, a soma desses combos energéticos, desses corpos, é que vai dar exatamente a nossa aura, vai dar o nosso campo emocional. Então, a soma desses corpos energéticos vai me dizer a frequência que eu estou aqui emanando para vocês. Então eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui com o meu corpo físico, emocional, mental, espiritual, cada um vibrando na sua frequência. O somatório dessas frequências é que vai dar exatamente essa energia que meu campo está aqui emanando para vocês. E se eu tenho um desequilíbrio muito grande no meu emocional, com emoções negativas, no meu mental, com pensamentos negativos, eu só penso coisa ruim, coisa chata e tal, meu corpo mental, meus pensamentos estão numa vibração muito baixa. Se eu também estou no espiritual, que eu não tenho uma referência como a gente tem aqui na casa, que trabalha o espiritual da gente, que trabalha os chakras da gente, a gente está numa vibração espiritual também muito baixa. E aí, quando soma tudo isso, a gente está numa negatividade muito grande. E aí, o que é que acontece? Eu atraio aquilo que eu vibro. Então, se eu tenho uma vibração bacana, de alegria, de felicidade, de que está tudo bem e tal, eu vou atrair situações para mim também nessa frequência. Mas se eu estou numa vibração muito baixa, muito negativa, baixo astral, eu só vou atrair coisa ruim para mim. Porque é tipo assim, gente,
igual atrai igual. Na física, na quântica, não tem aquilo de que os opostos se atraem. Não é assim. É igual atrai igual. Às vezes a gente conhece um casal que fala assim, nossa, mas fulano é tão diferente de fulano de tal. Internamente, eles vibram na mesma frequência e é por isso que eles se atraíram. Então, a gente sempre atrai aquilo que a gente vibra. Então, o que é que acontece? Inconscientemente a gente vibra dessa forma e então a gente começa a vibrar com essas emoções, com esses sentimentos autossabotadores que vão atrair coisas que vão sabotar a vida da gente, tá? Então, de forma inconsciente a gente age de maneira que confirmam essas ideias limitantes de desmerecimento, de insuficiência. Mesmo que a vida nos mostre que a gente merece coisas boas, que a gente tenha competência profissional, que o chefe da gente está querendo dar aquela promoção para a gente, mas a gente internamente, a gente tem essas questões autossabotadoras que a gente vai atrair coisas que vão sabotar com a gente. Eu mesmo já passei por isso. Eu, tipo assim, me acabava para trabalhar, era uma excelente funcionária, estava tudo certo para eu receber aquela promoção, para receber aquele cargo, de repente lá vinha outra pessoa que não tinha nada a ver e me dizia, olha, você não vai ser dessa vez, vai ser fulano. E aí eu comecei a entender que a questão não era externa, que a questão era comigo, que eu precisava me trabalhar. E aí, então, eu fui atrás das minhas curas emocionais e espirituais e a gente está aqui hoje conversando sobre isso. Então, vamos lá para a gente conversar um pouquinho de uma forma mais detalhada das formas mais comuns da gente manifestar a autossabotagem. Uma delas é a procrastinação. A gente está sempre adiando aquilo que a gente tem para fazer. Já é normal do ser humano procrastinar um pouco, né? Ainda mais do brasileiro também, que é mais devagar, é mais tranquilo e tal. Mas a procrastinação é quando a gente realmente adia demais e às vezes acontece da gente adiar de maneira que a gente perde aquela chance de fazer aquilo, porque realmente a gente está se sabotando. Já aconteceu comigo, de eu estar fazendo curso de inglês, estar fazendo curso de francês, tá assim no finalzinho para concluir, de repente eu desisti. Aconteceu muito isso comigo, eu não tinha força internamente, era uma força muito maior que não me dava condições de eu resistir àquilo ali. Até que eu fui buscar, me entender, fui me trabalhar para poder superar isso aí, para chegar numa frequência mais alta, de maneira que a minha frequência eu vibrava de uma forma assim muito mais alta, que eu sentia um pouco da procrastinação, mas eu tinha o meu poder interno de dizer, não, eu vou resistir e eu vou conseguir. Então isso a gente consegue com o autoconhecimento, entendendo que a gente está procrastinando e buscando realmente se trabalhar. O próximo é o perfeccionismo, né? Então, aquele perfeccionismo assim, de que tá na última hora de você entregar aquilo e você tá ali buscando cabelo, como é que a gente diz? Fiapo num cabelo de ovo, alguma coisa assim, porque a gente está sempre querendo fazer o melhor, fazer o melhor, fazer o melhor. A gente não tem confiança na gente, na nossa competência, já aquela confiança interna de que tudo bem, se não saiu daquele jeito, mas foi o melhor que eu pude entregar e eu vou entregar e eu sei que vai dar tudo certo. Então o perfeccionismo assim focado mesmo, exagerado, é uma questão da autossabotagem. A autocrítica excessiva também é uma outra questão que você fica o tempo todo buscando defeitos em si, se criticando, porque você tem medo que o outro te critique, então antes do outro me criticar, eu já vou me criticar, porque aí eu já sei que realmente eu não sou legal, não sou bom, ou então você fica se criticando de maneira que você sempre queira se superar e a gente começa a colocar metas altas demais para a vida da gente e a gente não consegue, porque é exatamente a questão da autossabotagem. Quando a gente vai trabalhar com essas questões emocionais e tal, os coaches, né, eles sempre dizem pra gente,
vão colocando metas pequenas, de maneira que você consiga ir cumprindo essas metas, porque aí a gente vai se fortalecendo, a gente vai gerando confiança na gente com aquelas metas pequenininhas e daqui a pouco, então, a nossa autoconfiança ela já foi tão despertada que a gente já consegue ir para metas maiores e se a gente não conseguir a meta, a gente não se sabota, a gente compreende que a gente precisa reformular a meta, que a gente não fez aquela meta realmente como era o ideal para a gente, então a gente olha de cima e não olha de baixo achando que é insuficiente e que não tem merecimento. O medo do sucesso, né? É estranho a gente pensar isso, mas realmente tem muita gente que tem medo do sucesso, que tem medo de se expor, que tem medo, não, se eu tiver um sucesso, eu vou ter que falar com as pessoas, eu vou ter que viajar, eu vou ter que conversar com altos dirigentes, eu não quero isso para mim, então, tipo assim, eu não quero sucesso para mim. Então fica só naquela coisa assim, bem baixa, bem rasa mesmo, mas lá no fundo está querendo, mas não entende porque ela não consegue fazer aquilo. É exatamente porque internamente tem um medo muito grande de se expor, de ser elogiado, porque quando eu tenho sucesso, eu sou elogiada, quando eu tenho sucesso as pessoas vão me olhar e as pessoas vão sentir inveja de mim, e aí eu não tenho segurança espiritual e emocional para lidar com essas invejas, aí começa a criar um monte de coisa e aí se tranca na caixinha e aí realmente tem o medo do sucesso. A fuga da responsabilidade também, porque o autossabotador, ele é uma pessoa que ele sempre se sente vítima e ele nunca vai se responsabilizar com as ações dele, porque ele sempre ele acha, o autossabotador, ele se vê assim como uma pessoa que ele é uma vítima e que o mundo todo está contra ele, que tudo vem do externo e que ele não tem responsabilidade nenhuma com as suas questões e de se resolver. Escolhas de hábitos prejudiciais. Esse aqui na autossabotagem, realmente todo mundo precisa se olhar um pouquinho para isso, porque a gente tem muito ainda disso e a gente fica se sabotando com essas escolhas que prejudicam a gente, mesmo a gente sabendo. A gente sabe que não é legal estar com o celular do lado da cama antes de dormir, mas todo mundo está com o celular do lado e aí de noite não consegue dormir, tem problemas de pegar no sono, acorda de noite. A gente sabe dessas questões que prejudicam a gente, mas a gente está lá. A questão da alimentação também. Vai no médico, o médico fala que precisa mudar um pouco da alimentação, que precisa cuidar, que precisa se melhorar, mas chega no restaurante e não consegue se controlar e vai se autossabotando. Vem a questão das doenças, né? A questão também do exercício físico que a gente precisa fazer, mas que a gente não cuida, o sono desregulado, às vezes o uso de bebida em exagero, que a gente sabe que não é bacana, que não é bom. E quando a gente está se autossabotando e a gente está trazendo isso para a gente também está atraindo para a gente relacionamentos tóxicos. Porque, tipo assim, ó, se eu estou me sabotando, se eu não estou cuidando da minha saúde, se eu não estou cuidando de mim, significa que eu não gosto de mim. Eu estou numa frequência emocional, eu estou numa frequência energética muito baixa, que eu não gosto de mim, eu não tenho autoestima. E eu só vou atrair situações e pessoas também que estão nessa mesma situação. E aí vem a questão dos relacionamentos tóxicos, né? Então, dedo podre não existe. Tá? Dedo podre é desequilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Da mesma forma que sorte também não existe. Sorte é equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Então é tudo uma questão de autoconhecimento mesmo, de autocura. Falta de autoconfiança, né? Então a gente se sente inferior às pessoas, a gente vive se comparando com as pessoas, porque eu não tenho confiança em mim, então, tipo assim, eu não tenho confiança em mim, então, tipo assim, eu não sou uma pessoa legal, mas eu vejo a minha colega que ela é muito elogiada, que ela faz muito sucesso e tal, então eu vou querer ser igual a ela. Então eu vou esticar meu cabelo, eu vou pintar meu cabelo de louro, eu vou fazer um monte de coisa que não vai ficar bem em mim de jeito nenhum, mas... Oi, Renata, agora que eu tô vendo que você tá aqui.
E desculpa, gente, mas é porque, tipo assim, a gente tem uma amizade muito forte e eu não tinha visto a Renata aqui. E aí o que é que acontece? A gente começa a trazer coisas pra gente que não é o íntimo da gente, que não é a essência da gente, que a gente não vai brilhar, porque a gente só brilha quando a gente é a nossa essência, quando a gente é o nosso íntimo. E aí a gente fica se comparando com os outros, a gente fica copiando os outros e a gente não é sucesso em nada. Porque eu sempre digo que a gente não está aqui para ser xerox de ninguém, a gente está aqui para ser verdadeiramente quem a gente é. Porque se a gente veio para cá, para esse mundo, é porque o mundo precisa da gente. Então o mundo precisa de você, o mundo precisa de você, precisa de mim, cada um do seu jeito que é, com a sua autenticidade quântica de ser. Então a gente tem que ser verdadeiramente quem a gente é. Mas se eu tenho essa questão da autoconfiança, eu vou ficar sempre sendo xerox e sendo cópia dos outros. E a questão da autodepreciação também, né? Que quando a gente tem nessa questão, a gente começa a salientar e exacerbar demais os defeitos que a gente tem, e em vez de olhar as qualidades que a gente tem. Então essa é uma questão de autodepreciação que aprisiona a gente, sabe? Quando, tipo assim, eu estou me autodepreciando, eu estou nessa frequência comigo, eu só vou atrair pessoas que vão olhar para mim, que vão me criticar, que não vão gostar daquilo que eu estou mostrando, que eu estou apresentando. Então é uma questão assim realmente muito séria e é autossabotagem assim no mais profundo grau. E aí, então, a gente ficou craque em autossabotagem. Aí, agora a gente vai para a autoobsessão, tá? Porque, então, a autossabotagem a gente viu de uma forma, assim, bem científica, vendo as questões espirituais, vendo as questões como a psicologia, a psiquiatria, elas falam como é que é essa questão da autossabotagem. E agora a gente vai para a autoobsessão, olhando de uma forma mais espiritual, porque aqui também a gente é um centro espiritualista, né? Então a gente traz a questão do científico e a gente também traz a questão do espiritual. Então eu queria dizer para vocês, primeiro, eu vou sumir aqui um pouquinho, tá, Paulo? Tudo bem? Eu vou sumir aqui um pouquinho, porque toda essa questão da autoobsessão eu fiz baseada nesse livro, que é A Imensidão dos Sentidos, tá? Então, tudo isso aqui que vocês vão ver foram retirados desse livro, que eu encontrei assim, que é um tratado espiritual e científico sobre essa questão da autoobsessão, né? Então, a autoobsessão é qualquer ideia fixa, né, que seja sistematicamente contínua, e que pode se transformar numa autoobsessão, né? Como o próprio nome sugere, é uma influência sutil que facilmente passa desapercebida, mas que atrai muita negatividade. Então, alguma correspondência com a autossabotagem, a gente vai começar a ver que tem tudo a ver, tá? Então, pode ser facilmente confundida como um processo obsessivo, uma vez que causa prostração, apatia, irritação e outras questões aí. E veja que Allan Kardec, ele já dizia, o homem não raramente é o obsessor de si mesmo, tá? Então, a influência obsessiva da alma sobre si mesmo é que é exatamente a autoobsessão. A pessoa começa a ser o seu auto-opressor. Então, é um verdadeiro campo de batalha que a pessoa trava entre ela e si mesmo. Sabe aquela vozinha que a gente fica, eu quero fazer aquilo, mas pererê, parará, parará e tal. Então, quem não tem muito conhecimento, às vezes acha que é uma obsessão externa de um irmãozinho desencarnado que encostou na gente, mas a maioria das vezes é exatamente o nosso inconsciente, as nossas questões internas que estão nos autossabotando. E a gente começa a ser o obsessor da gente mesmo. E aí vem essa questão, né, que aí, então a gente, tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, foi exatamente o que o espírito Hamed, ele traz naquele livro, né? Então olha o que ele diz pra gente. Ao pensar através do seu centro mental, a pessoa irradia vibrações ou ondas que se propagam ao redor.
a mente emite ao mesmo tempo e capta qualquer outra onda energética. Então a gente é vibração, aquilo que eu já falei para vocês, né? Desde que esteja vibrando na mesma sintonia. Então aquilo que eu falei para vocês, que a gente atrai aquilo que está na mesma frequência da gente. Então somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o fio condutor dos nossos sentimentos e pensamentos. Se eu tenho um sentimento e pensamento elevado, eu vou atrair pensamento e sentimento elevado. Gente, eu vou contar uma história para vocês. Eu me trabalhei muito para poder atrair, estar aqui nessa casa com a Fran, com todo mundo. Foi assim uma jornada de cura espiritual e emocional muito grande, e eu procurava assim um lugar, nossa, rodei São Carlos muito. E eu precisei estar no meu processo e chegar no nível de frequência para um belo dia cair aqui do nada. Sabe, eu não me programei, eu não conhecia nada aqui. Um amigo meu que veio fazer uma palestra aqui, de repente eu vi a divulgação desse amigo meu no Instagram, não conhecia ninguém daqui, vim por conta desse meu amigo que veio fazer a palestra, de repente fiquei. Então por quê? Porque eu me trabalhei, elevei a minha frequência, curei as minhas feridas emocionais, curei as minhas feridas espirituais também, minhas auto-obsessões que me barravam muito, para poder estar aqui hoje com vocês, fazendo parte aqui do grupo. Então, em outras palavras, qualquer pensamento emite ondas que se alastram à nossa volta. E ao mesmo tempo que a gente emite essas ondas, a gente também capta, né? Então, que pode ser de encarnados ou desencarnados. Tudo isso é exatamente o espírito Hamed que trouxe nesse livro por intermédio do médium, agora que eu não lembro direitinho o nome, mas depois eu passo para vocês. Próximo. Uma vez conhecendo a ação da mente e as ligações que disso se origina, precisamos da vontade bem dirigida para evitar a atração de força que nos prejudica. Então veja que a espiritualidade, ela olha essa questão da auto-obsessão, que a gente precisa realmente ter muita força de vontade, ter consciência para poder a gente evitar a atração dessas forças prejudiciais. Então eu estou aqui pensando e de repente vem um pensamento negativo, vem alguma coisa negativa, eu tenho que estar ligada e eu tenho que estar realmente orando e vigiando, como o mestre trouxe para a gente há 2000 anos atrás, né, que a gente tem que orar e vigiar. Então eu tenho que estar ligada aqui nos meus pensamentos e no que eu estou sentindo, que se não é legal, se é um pensamento negativo, se é um sentimento negativo, eu sei que aquilo vai atrair coisas negativas também para mim. Então eu estou me auto-sabotando, eu estou me auto-obsediando. Então eu preciso estar atenta nisso para poder me cuidar, tá? Se não estamos vigilantes, entramos nas malhas das baixas vibrações e passamos a nos considerar vítimas do destino. E a apatia, a passividade se tornam nossas companheiras diárias, né? Porque aí a gente se julga incapaz, a gente se julga imperfeita, a gente é vítima. Então a mesma coisa da autossabotagem. Geralmente a autoobsessão vem acompanhada de sentimentos de culpa, de autocensura, de recriminação, de complexo de inferioridade e de irresponsabilidade pelo próprio destino. A culpa é sempre do outro, eu sou a vítima. Não, tudo isso está acontecendo comigo, foi por conta do meu chefe, foi por conta do meu pai, do meu marido, de não sei o que, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Então eu vou ficar aqui sentada, aí eu vou lá no centro, no Dona Guiomar, vou tomar um passe, volto para casa, continuo do mesmo jeito, não vai adiantar nada. A espiritualidade pode até ajudar, você sair daqui leve, tranquilo, mas se você não entra nesse processo entendendo o que é que está acontecendo com você, você vai ficar nessa dependência, vai criar essa codependência e você realmente não se resolve. Os auto-obsediados sentem-se tratados de forma injusta pela vida, ressaltando sempre a negatividade e o modo das pessoas, né? E aqui a gente tem, é muito bacana isso aqui, porque você veja que a auto-obsessão, ela tem origem nesses sentimentos aqui que estão vibrando na gente, no nosso inconsciente, que a gente não tem consciência disso. Então a gente precisa se trabalhar, se conhecer, para poder reconhecer essas emoções na gente, para a gente se trabalhar. E olha as emoções, ressentimento, raiva e medo.
né? Medo é o sentimento mais baixo que a gente tem e o oposto do medo é o amor. Então a gente só tem dois sentimentos na realidade, que é o amor e que é o medo. E no meio está aqui toda essa confusão da gente. Então a gente tem que decidir o que é que a gente quer, se a gente quer ir para o amor ou se a gente quer ir para o medo. Mas para isso a gente precisa ter consciência. Então os auto-obsediados, eles são facilmente influenciados e eles se asfixiam com essas sujeiras do mundo, com essas energias de baixa vibração, de alta densidade que a gente tem, né? E por eles terem uma aura muito negativa, eles atraem muita coisa aí que está no astral que não é legal, né? Então aqui a gente vê um exemplo de uma pessoa que tem uma aura bacana, que vibra bem, que está numa energia legal, que é o campo energético da pessoa. E aqui a gente já tem um exemplo de uma outra da aura que realmente está desequilibrada, que está negatividade. Então veja que a gente tem buracos na aura e a gente vai atraindo essas, como é que eu posso dizer, essas densidades, porque a energia é muito baixa, raiva, angústia, tristeza, não sei o que, é uma energia que vibra muito baixa e ela vai se condensando na aura da gente, vai criando até uns buracos mesmo dentro da aura da gente. É por isso que a gente é facilmente influenciado, porque a gente não está com a aura fortalecida. E aí vamos lá, será que eu estou passando por um processo de auto-obsessão? Vamos ver como é que é, né? Então aquele que se encontra em processo de auto-obsessão, ele experimenta um modo de vida bastante complicado e embaraçado. Tem dificuldade de analisar, de discernir, de sentir a vida tal como ela é, pois ele não tem uma visão do conjunto da vida, uma visão sistêmica da vida, né? Ele carece da síntese das experiências vividas, pois seu pensamento analítico foi totalmente obstruído. Então ele não tem condições de analisar a vida realmente como ela é, como ele funciona, e que a gente vive num sistema, e que a gente precisa ter uma estrutura, ter segurança para estar dentro desse sistema. Não, o obsediado ele é sempre a vítima. Ou seja, não é uma situação... Então a auto-obsessão, olha o que o remédio diz pra gente, a auto-obsessão, ela não é uma situação passageira, o desânimo originado por uma contrariedade, uma frustração, até um cansaço. Ela está fortemente relacionada àquilo que a gente chama de processo de elaboração do mundo íntimo. Então veja que ele já diz pra gente que a gente precisa entender essas questões do nosso mundo íntimo. Então a auto-obsessão está totalmente alinhada com a autossabotagem. São as questões internas da gente, que a gente é o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual, e aí então a gente está com o nosso espiritual numa frequência muito baixa. Mas para o meu espiritual estar numa frequência muito baixa, eu também estou com o meu corpo, com o meu mental, com o meu emocional, e até as doenças físicas, às vezes, se instalando no corpo da gente. É importante tomar consciência do quanto ignoramos a vida dentro e fora de nós. Sobretudo, quando o fato de ignorar nos leva à humildade por admitir o quanto não sabemos e como também nos incentiva na busca do aprendizado e da sabedoria. Então, quando a gente começa a ter consciência de verdadeiramente como a gente é e como a gente funciona, a gente começa a perceber que a gente não sabe muito das coisas, então a gente vai buscar se conhecer, essa questão da humildade que ele fala aí, né? Que então a gente começa a ter consciência disso, assim, caramba, eu não sabia de nada de mim. A gente entra num processo de humildade com relação à vida, com relação à espiritualidade, e a gente então vai buscar se cuidar e se tratar. Quanto mais nós nos deixamos levar por sentimentos de mágoa, culpa, crítica, baixa estima, ilusão, dependência e outras tantas dores da alma, mais estaremos semeando farpas magnéticas, energias magnéticas de baixa vibração no campo emotivo e intoxicando por conta própria a nossa atividade mental. Então, quando a gente começa a ter consciência disso, então a gente começa a se cuidar, a gente começa a se trabalhar, né? Então, veja que aqui a gente tem... Aqui, esse campo, a gente é exatamente essa, energeticamente, a gente é essa figura aqui,
que também aqui a gente chama o campo energético, né, que também é conhecido como aura, né? Então, quando eu estou vibrando no amor, o meu campo se expande, sabe? É como aquela coisa assim, eu gosto de estar com fulano, eu me sinto tão bem com fulano, porque ele tem um campo energético expansivo que atrai as pessoas, que atrai as pessoas que querem, que estão naquela mesma vibração. Ele acolhe, ele é uma pessoa acolhedora, que está aberto, que doa, que não tem essas questões de ficar trancado, que não quero dar para ninguém, porque senão eu vou perder. Não é nada disso, é porque o campo da pessoa é expansiva, é uma pessoa alegre, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu gostei tanto de fulano, ele é tão expansivo. É o campo da pessoa que é expansivo, né? E quando a gente está vibrando no medo, o campo da gente é reduzido. O medo é uma frequência baixa, é a frequência mais baixa que a gente tem. Então é aquela pessoa, vocês podem prestar atenção, que as pessoas que vibram no medo são pessoas fechadas, são pessoas que não sorriem muito, são pessoas que têm muito medo de mostrar o que tem, de falar o que sabe. Então é tudo muito trancado, que é exatamente esse campo reduzido, tá? E aqui a gente tem exatamente, para vocês verem como a gente funciona, o nosso campo energético. Aqui a gente tem o nosso chakra cardíaco, né? A gente que faz o TDM aqui no centro, né? Então vocês passam pelo processo do TDM, que é o tratamento magnético para depressão, vocês passam por um alinhamento, né? Então a gente sai mais ou menos assim alinhado com o nosso chakra cardíaco bacana, com o nosso laríngeo, o nosso coronário, o plexo solar, os outros chakras, a gente sai alinhado. Mas como a gente não sabe se cuidar, no outro dia a gente acorda e vai para a vida, vai para o dia a dia, a gente começa a se desequilibrar e aí a gente vai reduzindo o campo da gente. Então, o que fazer para a gente se libertar da auto-obsessão? Olha o que Hamed fala para a gente. Para nos libertarmos das prisões da auto-obsessão, é necessário exercitarmos a auto-observação e aprendermos a testemunhar nossos próprios pensamentos, emoções, atos e atitudes. É o autoconhecimento, é a gente começar a se perceber e entender como a gente funciona para a gente se cuidar. Mas ainda é preciso desenvolver uma visão interior que não acuse nem julgue, mas unicamente observa de maneira imparcial e objetiva, permitindo conhecer a verdade tal como é. Então, lembra que lá na autossabotagem a gente viu a questão do autojulgamento, da autocrítica? É a mesma coisa. Então, se eu estou na autocrítica, se eu estou na autossabotagem, se eu estou no autojulgamento, eu estou me auto-obsediando, eu não me acolho. Então, para a gente se libertar disso, veja que a espiritualidade ela já fala isso para a gente. Além disso, é imprescindível aquietarmos numa aceitação serena e honesta, admitindo o que somos e o que sentimos, sem jamais nos condenarmos ou nos punirmos. Então, é aquela questão, sabe? É o que eu sempre digo, olha, a espiritualidade, ela não conta quantas vezes você caiu. Para a espiritualidade, o que ela conta é quantas vezes você se levantou daquela queda. A gente é que fica se julgando, mas a espiritualidade, ela não tem essa questão. E muitas vezes a gente fala assim, a espiritualidade não está me ajudando a resolver isso, eu vou no centro, eu tomo passe, eu faço TDM, pererê, parará e tal, mas eu não consigo fazer isso. A espiritualidade faz aqui com vocês, mas vocês não se cuidam para manter uma frequência bacana, então você realmente não consegue manifestar aquilo que você quer. Porque a espiritualidade ela faz uma parte, mas a gente tem a nossa responsabilidade também, né? Então, assumindo as responsabilidades total por nosso desequilíbrio, não passamos mais a atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência. Nem tampouco a lançar a culpa nos outros, na família, nas pessoas com quem convivemos, nas existências do passado ou nas regras injustas da sociedade. Então veja que a espiritualidade ela está sempre mostrando aqui para a gente que a gente tem que entrar nesse processo da gente assumir as nossas responsabilidades. Eles nos ajudam, mas a gente tem que ser responsável por a gente também. Então, a cura dos nossos equilíbrios e dificuldades está dentro de nós. Olha o que ele diz para a gente, o Hamed.
A autoaceitação nos facilita a conscientização dos nossos desacertos e de nossa ignorância. E se essa conscientização for progressiva e constante, aí então descobriremos dentro de nós as fontes que nos perturbam a existência. Então veja, se a gente começa a se autoaceitar como a gente é e tomar consciência de realmente quem a gente é, de todas essas questões que a gente está vivenciando, a gente começa a se trabalhar, a se conhecer, e aí a gente começa a perceber que tudo aquilo está dentro da gente, que não é nada externo, é tudo externo, que a gente precisa cuidar do nosso interno. Então, aqui para finalizar, eu trouxe aqui um resumo do que eu entendo, porque eu queria passar para vocês, né? De todo esse estudo que eu fiz com a espiritualidade, de toda essa questão também da gente trabalhar com as questões emocionais, com as questões das terapias, porque eu também queria dizer para vocês que eu sou terapeuta, né? Então é por isso que eu trago todo esse conhecimento aqui para a gente conversar, né? Então veja que com o autoconhecimento e a reforma íntima, assumimos a responsabilidade por nossos desequilíbrios mentais, emocionais e espirituais, pela vibração do nosso campo energético, a nossa aura, e assim não mais delegamos à espiritualidade as origens das nossas contrariedades, desafios, dificuldades e até doenças, que em geral são consequência das nossas distrações, e nem mais culpamos os outros, os familiares, os relacionamentos do passado, as regras da sociedade e o governo. Então, o que é que eu queria dizer para vocês? Que a espiritualidade e a ciência, elas são complementares, e para a gente se curar da autossabotagem, a gente também precisa se curar da autoobsessão. E para a gente se curar da autoobsessão, a gente precisa se curar da autossabotagem. Então, veja que a gente é um ser holístico e que realmente a gente é um combo. A gente é um corpo físico, que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, com a nossa alimentação, praticando as atividades físicas e tudo mais. A gente é um corpo emocional, então a gente precisa perceber as emoções que a gente está sentindo e buscar entender por que é que a gente está naquela emoção, por que é que do nada dispara uma raiva, por que é que do nada a gente dispara um sentimento de inveja. São questões internas da gente, que existem na gente, que a gente precisa se trabalhar. Nada vem do externo, nada é culpa de ninguém. A gente é um corpo espiritual também. Então a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, porque a espiritualidade ela fortalece muito a gente, para a gente ter a firmeza e ter a segurança para seguir nessa busca do nosso autoconhecimento. Porque o nosso maior inimigo ele está dentro da gente. Então, quando a gente não tem essa estrutura interna, essa segurança, esse apoio espiritual, emocional, para a gente se trabalhar, muitas vezes a gente não tem força. Então, a gente precisa realmente que alguém segure na mão da gente, para ajudar a gente a levantar quantas vezes a gente cair. O que importa é a gente buscar, e sempre vai ter alguém para segurar na mão da gente, para a gente se levantar. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, porque assim, eu gosto muito de estudar esses temas e fazer sempre esse link da espiritualidade com as questões científicas, com a questão da física quântica também, que eu me dedico muito. E eu gosto de trazer isso para poder a gente ampliar a visão da gente e ajudar a gente nessa questão de fortalecer o autoconhecimento, né? Porque toda vez que eu desperto o autoconhecimento em você, eu estou ajudando a humanidade a se fortalecer, e você vai ajudar o outro também a despertar esse autoconhecimento, e aí a gente vai ajudando. Então é uma sementinha. Então eu quero agradecer a vocês, tá? Por vocês estarem aqui comigo, escutando todas essas questões que eu gosto, que eu vou atrás, que eu vou trazer e tal. E eu sempre, para encerrar, eu falo assim, que é uma coisa que eu aprendi nas minhas curas emocionais também, nas minhas curas espirituais, e que a espiritualidade sempre falou para a gente que a gente tem que honrar os nossos pais. Se a gente não honra os nossos pais, a gente não é ninguém, né? Então eu sempre finalizo me apresentando realmente quem eu sou, honrando a minha ancestralidade,
honrando meus pais, né? Então eu sou Mônica de Alencar Ribeiro, eu sou filha de Maria Assunção de Alencar Campos, que é a minha mãe biológica, sou filha do coração de Maria de Lourdes de Alencar Ribeiro, que minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos. Então minha mãe Maria de Lourdes assumiu a minha maternidade. E sou filha biológica de Wilson Galdino Campos e filha do coração de Fernando Carlos Ribeiro, que foi meu pai também, que assumiu a minha paternidade. Então, assim, eu gosto de honrar, porque quando a gente não honra a nossa ancestralidade, a gente não tem força para ir para a vida. O nosso pai é que nos dá a força para a gente ir para a vida. E a nossa mãe é ela que nos dá o sucesso e o sustento e a nutrição para a gente seguir para a vida. Então eu gosto sempre de finalizar dessa forma, para que vocês pensem um pouquinho nisso, para vocês começarem diariamente a honrar os seus pais, porque vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar, tá bom? Então gratidão, gente, por tudo isso, tá? Por a gente estar aqui junto, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então eu vou te pedir para que vocês fechem os olhos. Então vamos agradecemos a espiritualidade aqui da casa, ao irmão Pedro, com toda a sua equipe espiritual por nós estarmos aqui mais uma vez reunidos, e agradecendo por essa oportunidade da gente se conhecer mais, da gente se trabalhar mais, da gente se curar mais, porque quando a gente está junto fazendo esse trabalho, a nossa força que a gente traz para a gente e para todos os necessitados, ela é bem maior. Então, gratidão, gente.